Hoje você vai aprender, hoje você irá conhecer a verdadeira história. Porque a história oficial aí que passaram para você, Discovery Channel, History Channel, né, as pautas aí do governo, do Educa, isso não tem nada a ver e nem condiz com a nossa realidade. Primeiro que você aprendeu na escola, né, que o Bigodudo e o seu exército perdeu a guerra. Mas será que perdeu mesmo? Então nós vamos debater isso hoje. Se nem o nome do teu próprio país a escola é capaz de ensinar a origem, o que dirá simplesmente, né, da verdadeira história. Eu aprendi na escola, na década de 90, por exemplo, 80, que simplesmente o nome do Brasil veio do pau-brasil, né, que eles deram o nome do país por causa de pau-brasil, né. Aqui não chamava Terra Santa Cruz, outros nomes indígenas, não tinha aqui todos esses grandes monumentos aí egípcios aqui dentro, por exemplo, Amazonas, Cidade de Ouro, índio falando aramaico, hebraico, né, não, observando festas judaicas, não tinha nada a ver com isso, né? Então você vê que a verdadeira história você não conhece. Não é à toa que bibliotecas pegam fogo, bibliotecas de concreto armado, antigas, das quais é mais fácil você ver um estádio pegando fogo, um campo, uma floresta, do que uma biblioteca dessa. E pega fogo, né? Não me pergunte como concreto pega fogo. Eu estou tentando descobrir até hoje, eu já estou ficando velho. Mas vamos lá, sem muita enrolação, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho e também aí tá, conheça meu trabalho. Tem um link na descrição para você remover essas amarras do sistema. Se você já descobriu que tudo isso aqui é uma farsa e que é necessário que você saia do gado, porque o gado sempre vai, o final do gado é abatedouro. Se você descobriu, seja bem-vindo, você vai conhecer o meu trabalho e ter o meu contato pessoal aqui na descrição, tá? Mas, beleza, vamos lá. O que é importante você entender? Vamos por partes. Vamos falar um pouco aqui da G2, tá? Para você poder entender a origem, a G2 aí. Como assim G2, Humberto? Eu não posso falar para você sobre a segunda Parará-Pururu Guerra, Parará-Pururu Mundial. O algoritmo aqui do YouTube, ele censura determinadas pautas. Então tem certas coisas que se eu falar, o vídeo vai tomar um flag, uma bandeira, um amarelo, e não vai ser divulgado, vai penalizar o canal. Então eu tenho que mensurar aquilo que eu vou falar para vocês. Mas praticamente o seguinte, olha só. Em 1920, quando deu início à Primeira Guerra Parará-Pururu Mundial, tá? Foi um encobertamento de um grande evento que aconteceu com o nosso planeta. Alguns estudiosos falaram que houve uma guerra entre mundos, onde seres distintos, com grande tecnologia, começaram a atacar a humanidade, mas de alguma forma a humanidade venceu. Então nós temos quadros aí que o pessoal chama de diesel punk, que tem praticamente aí os camponeses arando o terreno, grandes máquinas imensuráveis ao relento. Máquinas que parecem que foram usadas para a guerra, mas viraram sucata. Então, simplesmente, houve um encobertamento em 1920. Consecutivamente, também houve a G1. Então, a gente considera que isso houve um acobertamento por trás disso aí, tá? Encobertamento, acobertamento, seja da maneira que você queira falar. Depois nós tivemos a G2. Só que a G2 também foi um acobertamento, um encobertamento também, para você poder entender. Por que eu estou falando isso para você? Ah, mas essa palavra não existe. Pois é, depois de 5 reformas ortográficas, o cachaceiro conseguiu fazer com que você escrevesse certo, escrevendo errado. Eu não tenho culpa se um analfabeto vai para o poder e destrói toda a língua portuguesa. Não me pergunte. Uma marmota e eu não tenho partido político, meu irmão. Não defendo ninguém. Tudo é farinha do mesmo saco. Tá? Quem é bom de verdade não se candidata à eleição e não ganha. Se quem fosse bom ganhasse, a Enéas já era presidente. Tá? Então, para mim, ninguém presta. Não tenho viés político, não. Então, o que acontece? Praticamente o seguinte, tá? Quando foi por volta de 1939 a 1940, nós estávamos entrando na terceira revolução industrial. Terceira reforma industrial, terceira revolução industrial,
que praticamente consistia num poder massivo de máquinas. Por exemplo, você não precisava mais de um cara para escrever. Você já tinha lá as maquininhas que escreviam, tá? E para você poder entender, deixa eu só te explicar uma coisa. Você sabe, olha que coisa interessante, olha como é que a história é algo rico para você poder aprender, tá? Você sabe por que que o teclado seu não é A, B, C, D, E, F, G, H? Por que que o seu teclado ele não vai em sequência? Geralmente o teclado é A, S, D, F, G, H. Por que que o seu teclado é um teclado, a gente chama de carry, né, mas não é um teclado em sequência? Sabe por quê? Porque quando inventaram aquelas máquinas de escrever datilografia antiga, elas eram em sequência, A, B, C, D, E, F, G, H. E o fato delas serem em sequência fazia com que os datilógrafos, os escrivões, os escritores, escrevessem muito rápido. Porque como estava tudo em sequência, a pessoa em pouquíssimo tempo memorizava e escrevia muito rápido. E essas máquinas, por serem máquinas mecânicas, elas simplesmente começaram a apresentar defeitos. Então, volta e meia a máquina quebrava. E aí, para poder compensar isso, eles pensaram, precisamos embaralhar as letras para o cara ficar pesquisando as letras no dedo lá e escrevendo mais lento. E isso, por consequência, fez com que as máquinas não quebrassem mais. Então eles começaram, os primeiros modelos de máquina de escrever eram A, B, C, D, E, F, G, H. Você pode pesquisar aí. E depois ficou A, S, W, F, G. Por quê? Por conta do cara ficar pesquisando e nisso, né, reduzir o tempo de escrita. Tá entendendo? Esse que foi o propósito aí, tá? De ter esse teclado carry aí, para reduzir isso. Olha que coisa interessante, coisa fantástica. Você não sabia disso, provavelmente a escola não te ensinou. Então o que acontece? Olha só, na terceira revolução industrial, ou reforma industrial, nós tivemos as máquinas. Por exemplo, a máquina de escrever, né? Você, em vez de você ter um escrivão ali, 2, 3 caras escrevendo, você podia ter um cara na máquina. Então você já cortava o emprego de 3 para colocar um. Então muita máquina era essa, por exemplo, o cara não precisava mais ficar no martelo, batendo, esmagando metal no martelo. Ele já tinha uma prensa. Então não ficava lá um monte de gente martelando, podia ser uma prensa. Então, por exemplo, por volta de 1935 a 1940, ocorreu a revolta industrial, um boom de explosão de tecnologia. E, consecutivamente, o emprego que já era escasso ficou mais escasso ainda. Então, por exemplo, seu bisavô, sua bisavó, eles tinham 12, 15 filhos. E para alimentar essas bocas era extremamente difícil. Então, o salário que se ganhava nessas indústrias era praticamente um salário pequeno. Agora, sabe por que no período de Revolução Industrial, olha bem, olha a aula que eu estou te passando. No período industrial, eles sempre pagaram pouco para os operários. Por que se pagava pouco para os operários? Né? Pensa comigo, os caras estão trabalhando numa cidade cheia de infraestrutura de construções, porque no ano de 1935, cara, era arranha-céu para tudo quanto é lado. Tem fotos famosas aí, por exemplo, de pessoas em cima de 50 andares sem nenhum equipamento de proteção. Né? Então, assim, como é que tinha tanto emprego e pagava tão mal? Pensa um pouco, raciocina. Como é que isso era possível no passado? Sabe como é que isso era possível? Vou te explicar. Por causa da propriedade privada. Olha a coisa que a escola não te ensinou. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, isso tem a ver com as famílias da elite mundial que fizeram isso, tá? A busca do diesel, a busca do óleo e do petróleo. Olha que coisa interessante. Lá nos Estados Unidos, tá? O que acontecia? Os caras, eles ganhavam bem. Não tinha essa questão de imigração, tanta imigração. Todos os países estavam em um desenvolvimento muito grande. Brasil desenvolvia, todo o país desenvolvia, né? Foi uma época vindoura. Então o que aconteceu? Nos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, por exemplo, para eles poderem fazer aquela sede funcionar lá, aquela capital funcionar, eles tinham que atrair o povo para lá. E como é que você atraía, como é que você pegava um cara que morava, por exemplo, na Califórnia, em Manhattan, e levava o cara lá para Nova York? Através de jornais. Ó, emprego em Nova York tá pagando, dando exemplo, naquela época, tá? Como se fosse hoje, $20 a hora. Então os caras migravam para lá. Eles migravam, tinha muito emprego, muita oferta, eles migravam. Então o custo era muito caro, mas atraía as pessoas para a cidade, ok? E aí, se o empresário não tivesse condições de pagar o funcionário, porque não tinha seguro-desemprego nem nada, começasse a faltar emprego, eles iam para outras cidades. Então os caras eram peregrinos. Os americanos, por exemplo, eles não tinham casa própria,
Eles eram peregrinos, eles iam para onde pagava mais. Então começava uma competição. Ó, eu pago $15. Ó, eu pago $20. Começou-se uma competição, né, para buscar profissionais para trabalhar. E nessa competição para buscar profissionais para trabalhar, eles começaram a importar imigrantes. Começaram a importar esses imigrantes mexicanos aí para fazer a mão de obra na década de 80. Mas antes disso, lá por meados dos anos 30, 35 e 40, eram os próprios americanos. Então ficava nessa disputa. Aí como é que o cara que era o cara do petróleo, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas é Rock, Parará, Pururu, Shield, ou Field, tá? Que é a família, uma das 13 maiores famílias do mundo, que detém toda a riqueza mundial. Como é que esse cara solucionou esse problema? Não é problema, na verdade, era a solução do povo. Como é que ele criou um problema, na verdade? A verdade é essa. Como é que ele criou um problema? Olha só, as pessoas era quem pagava mais onde eles iam, né? Eles começaram a financiar casas. Eles começaram com o processo de pagar as mídias. Eles pagavam todos os grandes jornais para incentivar o povo a comprar casa. Só que o povo não tinha tanto interesse em comprar casa. Aí eles começaram a facilitar a compra da casa. Por exemplo, o cara ia trabalhar como operário, em 3, 4, 5 anos ele construía a casa dele. Era esse o padrão aí do pessoal antigamente. Aí o cara falava assim, daqui a 5 anos que eu vou construir casa, eu não estou preocupado com construir não. Melhor ficar viver de aluguel. Então eles começaram ao sistema de crédito. Não, fique tranquilo, você que trabalha aí, que eu vou liberar crédito para você poder comprar a sua casa. E aí muitas pessoas, né, eu já posso comprar casa em uma semana, estou com a chave na mão, e eu vou pagando aos poucos. E esse sistema de crédito, que é um sistema babilônico de juros, começou a corromper as pessoas. Devido aí, você conhece como crise de 29, da bolha. É mais ou menos isso aí. Aí como é que aconteceu? Eles começaram esse processo de crédito no pessoal na década de 40, estamos falando um pouquinho depois dessa crise que aconteceu, e aí foi a bolha imobiliária. E te dou crédito, não sei o que, não sei o que. Teve 2 bolhas imobiliárias, estou falando 3 bolhas imobiliárias, estou falando da segunda. E aí os caras começaram com crédito, toma crédito aí e você compra a sua casa. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a firmar as suas bases nos locais. Por exemplo, o cara, se estivesse pagando melhor na Califórnia e Nova York não estivesse pagando tão bem, ele ia para a Califórnia porque não tinha nenhum vínculo. Mas a partir do momento que começou a facilitar a compra de uma casa, eles deixaram de ser peregrinos para virarem cidadãos daquele local. E aí começou esse problema. Muitas pessoas começaram a montar na cidade, eles começaram a financiar a casa, ficaram presos à casa, né? Eles não conseguiam mais viajar porque eles estavam pagando a casa, e se não pagasse, o banco tomava, perdia tudo. Né? Nos Estados Unidos é assim, perdia tudo. E aí o que o cara fazia? Ele se submetia a trabalhar naquela cidade. E aí, qual que foi a solução aí das 3 famílias mundiais? O que os caras fizeram para fisgar o cara lá? Falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos abaixar o salário da cidade. Por exemplo, o salário da cidade era $20 a hora, dando exemplo como se fosse hoje. Vamos abaixar para 12. Aí abaixar o salário. Aí o pessoal fala, não vou mais trabalhar. Tá muito baixo, vou mudar de cidade. Só que para mudar de cidade, o cara já estava financiando a casa. Então começou a criar empecilhos. O cara está financiando a casa, os juros começou a aumentar. Né? E naquela época os juros eram um pouquinho mais altos que é hoje nos Estados Unidos. Então os caras começaram a aumentar. E aí o que aconteceu? O cara começou a ficar preso à cidade. Isso não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. O cara começou a ficar preso. Agora eu comprei uma casa, vou demorar 5 anos para pagar. Aí, como o cara recebia menos, ele estava recebendo $20. Como ele começou a receber $12, ele vai demorar 8 anos para pagar. Aí, de repente, $6, 20 anos para pagar. E começou esse grande problema. E aí, nos Estados Unidos, eles começaram a optar por casa de madeira por causa disso. Porque a casa de madeirite é mais fácil de ser construída. Então, no passado, que a matéria-prima era barata, hoje em dia a madeira está mais cara que concreto. Mas no passado, quando a madeira era barata, bem barata mesmo, o que esses caras faziam? Eles arrumavam terreno, não tinha tanto esse problema de terreno como tem hoje, construíam suas casas de madeirite, que era mais barato, para poder burlar esse sistema. Por isso que nos Estados Unidos a casa é uma porcaria. É uma gretinha assim, é um madeirite com uns forros, é bem vagabunda para custar barato. Mas hoje em dia, Estados Unidos, uma casa convencional, 60, 70, 80 mil dólares. E é fodida do mesmo jeito.
Não é como no Brasil, os caras colocam coluna, viga, faz uma trança de contreliça por cima, bate uma laje. Não é como isso, lá é tudo forro. Tanto é que passa furacão, leva tudo, não sobra nada. Então eles começaram a baratear o custo, só que aí a casa ficou cara do mesmo jeito, tá? Então o que acontece? Esse foi um dos problemas, né? Eles começaram a fazer isso, o mundo inteiro partiu dos Estados Unidos e da Europa. Aí os caras ficavam atrelados, ó, vamos ficar atrelados na Itália aqui, porque se a gente sair, não vai conseguir mais emprego. E começaram a baixar o salário. Aí entra o seu bisavô, porque eles ganhavam bem, só que começou a baixar o salário, porque imagina, Nova York tinha, sei lá, 200 mil pessoas, 200 mil mãos de obra para trabalhar. Então, começou a lei de oferta e procura, cada vez mais pagando menos. Como tem tanta gente querendo emprego, vamos pagar menos, até chegar o momento que as pessoas vão recusar. E esse momento era 2, 3 dólares a hora. Tô dando exemplo para você. Olha que vida difícil que eram os seus antepassados. E aí o que acontecia? Entramos na G2, na Segunda Guerra Parará-Pururu Mundial. Por quê? Porque era um acobertamento, um encobertamento do que estava acontecendo. Não tinha emprego para todo mundo cheio de mendigo na rua, não tinha infraestrutura para nada, tá? As pessoas estavam revoltadas contra o sistema, estavam brigando, fazendo manifestação, estava uma loucura, falaram, vamos desovar essas pessoas. E como é que eles desovaram essas pessoas? Com a premissa de uma guerra. Ah, vamos criar um conflito aqui. Os interesses da Alemanha não atrapalhavam em nada a Europa, nada. Arrumaram uma desculpa mais porca possível, porque o bigodudo, ele é exatamente da mesma linhagem sanguínea daqueles que ele perseguiu. Então criaram a desculpa mais porca possível. E não foi só isso. Quem fez isso foi a China, a Rússia e a Alemanha. Começaram essa história toda. Então o que acontecia? Os caras lá que enfrentavam essa guerra, eles morriam no tiro. Os caras iam pra guerra, tirando o dia D. No dia D acho que morreram 2, 3 mil pessoas só. Mas eles morriam no tiro? Não morriam. O confronto no tiro era muito raro. Os caras morriam era de doença, de fome, de frio, falta de cuidados médicos, saneamento básico. Por exemplo, basta que tenha rato na cozinha, que é o que mais tinha, para começar um monte de doença e a galera morrer. Então, por exemplo, toda guerra que você vê, os caras não morrem no tiro, eles morrem na doença e na fome. E aí o que aconteceu? Aquela grande quantidade de pessoas foi convocada obrigatoriamente a ir para a guerra. Então os caras já foram para simplesmente aí de alguma doença, alguma coisa. E aqueles que não foram convocados, que são pessoal que morava em fazenda, não sei o quê, começaram a morrer de fome, porque o exército começou a confiscar os alimentos. Ó, você produz aí 20 sacos de trigo, o meu exército precisa de 18. Aí ficava 2 sacos de trigo, dando exemplo, para o ano todo para a família. E o cara tinha 12 filhos, tinha 3, 4 no exército, sobrava 8, mas ele ia expor 10 pessoas para sustentar, com 2 sacos de trigo o ano todo. Então começaram a esconder comida, é claro, mas morreram de fome. Então muita gente na guerra morre de fome, não é no tiro. Então olha só, eles estavam entrando a terceira revolução industrial, a terceira reforma industrial, tinham que dar cabo de um monte de gente, né? E como é que o seu avô trabalhava? Meu bisavô falava isso comigo, ó, o cara ia trabalhar, chegava no portão, por exemplo, da Ford, Henry Ford lá, aí chegava lá um olheiro, ó, chegava lá 50 pessoas lá em frente ao portão para trabalhar no dia. Os caras andavam 12 quilômetros, 15 quilômetros. Chegava lá, o olheiro olhava assim e falava assim, ó, você, pra dentro, não sei o que, abre o portão, fecha o portão. E os caras iam pra empresa, aí fechava o portão, todos os 40 que não conseguia trabalho, ia embora. Se o cara perdesse o dedo, ele fingia que não tinha perdido o dedo, tapeava, os caras cauterizavam com fogo e voltava a trabalhar. Não podia nem dar o grito da dor. Então, assim, eles ficavam trabalhando. Era isso. Então, muita gente começou a passar fome, se revoltar contra o sistema. E aí começou as revoltas. Basta você ver as revoltas da década de 40. Era mais revolta que guerra. E aí eles precisavam dar cabo naquela grande quantidade de pessoas. E foi esse o pretexto. Um bigodudo da mesmo sangue daquele que ele estava perseguindo. Simples assim. A desculpa mais porca que teve foi essa. E aí, graças a isso, o que aconteceu? O salário do povo continuou baixo,
Grandes empresas cresceram mundialmente nas costas de um povo, que eu não vou falar o nome aqui porque é censura, cresceram mundialmente, se tornaram mega colossais empresas. Toda a riqueza que foi extraída de um processo de escravidão disfarçado não foi devolvida pelo povo. Teve o tribunal, que eu não posso falar o nome aqui, Nuremberg, e simplesmente confiscaram o dinheiro. 2, 3 anos depois devolveram para as empresas de volta. É só para calar o povo. Os únicos que foram condenados foram soldados e meia dúzia de subgenerais aí. Sumiu 1 milhão de alemães. Então os caras simplesmente só criaram aquele problema, né, para poder diminuir a população, criaram esse pretexto. E quem é o pessoal coloca a Alemanha, por exemplo, como o mal do mundo. Mas se você vê o que a Rússia fez, a Rússia derrubou um império inteiro. E assim, dizimou 60% do seu povo, de uma única talagada. Para você ver. A China, então, nossa mãe, foram bilhões de vidas. Então dizimaram um monte de gente. Então, assim, sempre que tem pessoas, sempre que falta emprego, acontecem revoluções industriais, eles têm que dar cabo no povo. E aí, como é que eles dão cabo no povo? Adivinha? Criam um pretexto. Antigamente era a guerra. Só que hoje em dia nós estamos vivendo uma era tecnológica. Então, não justifica tanto você ir lá com guerras. Hoje em dia existe diplomacia. Então os caras, não tem tanto conflito. São mais conflitos de interesse. Mas então como é que eles fizeram hoje em dia? Como é que eles fazem hoje em dia? Eles criam uma guerra cibernética. Eles criam, por exemplo, uma biológica, mas na arma, no pau e pedra não é mais. Então é assim que eles vão dizimando a população. Porque vai crescendo o número de habitantes, não tem emprego. Não é porque o planeta, nós usamos 8% do planeta. 92% não é que nem explorado, não é utilizado. 92% do planeta, tá? Não é utilizado. Então o planeta comporta muito mais gente do que nós temos hoje. Porém, como está tudo centrado em grandes capitais, por exemplo, as grandes capitais representam 99,97% do povo. As grandes capitais. Por exemplo, Belo Horizonte, dando um exemplo para você, é 1 milhão de habitantes que moram em zona rural, por exemplo, tá? 5, 6 mil famílias no máximo. Tá entendendo? Então é mais ou menos assim. Então o que acontece? 99,97% das pessoas é cidade. Então o que acontece? A cidade que não consegue comportar a quantidade de pessoas em emprego. E aí eles precisam tirar essas pessoas. Porque imagina, a cidade nós já entramos na 4ª revolução industrial, onde a programação, o programa de computador substitui o emprego das pessoas, robótica substitui o emprego das pessoas, então automação industrial substitui o emprego das pessoas e simplesmente vai faltar emprego. Por exemplo, a Fiat de Contagem ou Betim, se não me falha a memória, antigamente tinha 20 mil funcionários, hoje é 2 mil. A revolução industrial está chegando e vai reduzindo. E aí esse pessoal que está desempregado, o que eles vão fazendo? Tá um monte de gente desempregada, começaram a roubar, começaram a furtar, porque assim, os caras não conseguem mais arrumar emprego. E tá tudo piorando. Aí eles vão lá e dão cabo. Eles arrumam um pretexto para dizimar as pessoas. Então, por exemplo, como nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, o cara que formou em contabilidade, esquece, meu irmão. Esquece. O cara formou, por exemplo, em relações humanas, RH, em administração, já era, não tem o que falar. Existem programas de computador que são muito mais efetivos que os seres humanos. O cara formou em engenharia, beleza, se formou 50 engenheiros, nós só precisamos de um, porque já existem programas, como o AutoCAD, entre outros, que fazem todo o trabalho, inclusive cálculos matemáticos. Então o que acontece? Começou-se isso. A demanda começou a ser pouca e a quantidade de gente interessada que poderia trabalhar começou a ser muita. E aí, a lei de oferta e procura começou cada vez mais a baixar o salário, exatamente como estava no passado, e agora tem que ter um pretexto para dizimar as pessoas. Da mesma forma que era no passado. Nós tivemos um encobertamento na G1, na G2 e agora aqui. Se não for no pau e pedra, se não for na bomba e no tiro, vai ser químico. Vai ser de alguma outra maneira. Tá entendendo? Vai ser um caos social. Então é isso que nós estamos vivendo. A inteligência artificial está tomando o emprego de todo mundo. Ninguém percebe isso. Tá entendendo? Por exemplo, o cara trabalhava na Fiat, lá o cara é pintor. Eu pinto os carros da Fiat.
Agora tem um braço mecânico lá que pinta os carros da Fiat. E não precisa dormir, não recebe 13º e o braço mecânico faz 10 vezes mais rápido. De início, parece que o braço mecânico é muito mais caro. Custa 300 mil, não sei o quê. Só que em um ano se paga. Em um ano se paga. E para o dono da empresa é muito melhor investir em um ano e não ter mais aquele custo. E vai só barateando. Teve um filme, eu esqueci o nome, eu não lembro do filme americano, mas é um filme que eles prevê um futuro. Eu acho que é isso, tá? Minority Report, eu não lembro disso. Eu vou lembrar o nome do filme aqui. Mas existe no futuro 2042, que eles colocam 2042, eles mostram fábricas que da matéria-prima, a produção do carro, não tem um funcionário. Os seguranças são robôs. A gestão, tudo é robô. O cara simplesmente é o proprietário, ele almeja aquilo ali e os robôs fazem tudo. E vão produzindo carros de extrema qualidade sem uma mão humana ali. Então você imagina, naquilo que demandava 20 mil pessoas para fazer, hoje passava na mão de muita gente, hoje no braço robótico. Vai abaixar o preço do carro? Não, não vai abaixar o preço do carro, porque esses caras vão viver como ricos e poderosos. Mas para haver riqueza extrema, tem que haver pobreza extrema. E aí, esses caras vão criar fábricas que não precisam de um funcionário, já são podres de rico, vão continuar sendo rico, e o pobre cada vez mais pobre. Até você virar necessariamente um escravo sem algemas. Porque no passado eles tinham os escravos, só com a focinheira. Você já tem hoje a focinheira, né? A focinheira, tinham lá as suas correntes. Hoje em dia não precisa, é um fator psicológico. Você fica tão no subdesemprego que você se tornou escravo deles. Então esses são os pretextos para G2, para G3. Eu já falei sobre que o Bigodudo fugiu para a Antártida, estabeleceu sua base lá. Tem histórias hoje alternativas que, por exemplo, o do Almirante Burns, que fala que ele encontrou alguns habitantes do submundo da Terra. São histórias que eu já contei aqui, eu posso contar para você de novo, não tem problema. Mas no momento agora, eu quero que você entenda que essas revoluções industriais, elas sempre são feitas e as pessoas ficam desempregadas e ocorre matança. Porque todo mundo desempregado, eles vão ter que dar cabo nessas pessoas. Tem tem um anime chamado Attack of Titan, né? Aquele Shingeki, não sei falar japonês não, mas aquele anime de gigantes. Mostra exatamente isso. Os gigantes atacaram uma muralha, eles tiveram que ir para dentro de outra muralha. Como faltava emprego, eles reuniram os mais velhos e falaram, vamos para a guerra. Vamos para a guerra para poder retomar a muralha. Só que botaram um monte de aldeões, de fazendeiros que não sabiam nem pegar numa arma, botaram para enfrentar gigante. Ou seja, dizimaram aquele povo todo. Deixaram só as crianças. E meia dúzia de crianças. Aí conseguiu sobreviver. É isso que eles fazem. Eles criam falsas guerras para dizimar essa grande quantidade de pessoas. Então eles vão mantendo o controle populacional dessa maneira. Vai dizimando as pessoas. Vamos dizimar. E vai dizimando. Então é assim que isso... Agora, isso você vai ver na escola? Não vai ver. Quais são os interesses? Quais que são os interesses? O interesse é porque ele odiava. Ele odiava aquele público. Ele odiava aquele cara. Ele era não sei o quê. Claro que não. O interesse sempre foi econômico. Mas além do interesse econômico, eles tinham problemas. Os pobres não compravam os produtos que eram feitos para os ricos e simplesmente a mão de obra era muito escassa. Então eles tinham que dar cabo naquele povo. E assim foi feito. Então essa é a história do mundo. O mundo foi construído em cima de sangue, destruição e morte. É um caos. Então essa história é um ciclo repetitivo. O próprio Albert Einstein mesmo falou, a terceira guerra Parará-Poruru mundial seria... A quarta guerra mundial seria pau e pedra, porque a terceira ia zerar tudo de tal maneira que voltaríamos para os primatas. É o que ele dizia. Eu não concordo com a hipótese de primatas, mas é o que ele dizia. Então você está percebendo que essas revoluções industriais, elas são encobertas pelo sistema. Chegou a Revolução Industrial. Meu irmão, não fica feliz não. Não fica feliz não. Porque elas vão tirar o emprego e eles vão dar cabo nessas pessoas. Eles vão encontrar uma maneira de dar cabo. Então, assim, quando o diretor, o ex-executivo do Facebook, já trouxe essa notícia umas 3 vezes pro canal. Ele se isolou numa ilha. Por causa de falta de... Ele falou assim, no futuro vai criar uma guerra civil, não vai ter emprego todo mundo, a inteligência artificial vai ter tomado o emprego de 90% da população, de cada 10, um vai ter emprego, os 9 vão se revoltar, vão começar uma guerra civil.
Só que aí eles vão dar cabo nesse povo, para não gerar problema. Então eles vão controlando as pessoas e dando cabo. É essa maneira que eles encontraram de resolver esse problema. Agora, esse problema só existe, sabe por quê? Por que todas essas guerras existem? Por que todos esses problemas existem? Qual que é porque falta amor no coração. Meu irmão. Você acha mesmo? Todos esses problemas existem porque ninguém segue o que está na Bíblia. A Bíblia mesmo diz, não mora em cidades. A Bíblia mesmo diz, o povo de Deus não mora em cidades. Inclusive, Deus mesmo alerta que vai destruir uma cidade. Ó, sai dessa cidade que eu vou destruir. Então o que acontece? O povo de Deus não mora em cidade. Já é um alerta. Aí o povo quer, que delícia! Que delícia! Vamos morar na cidade. Vamos ser dominados e controlados pelo sistema. Tá entendendo? Então, olha só, 92% do planeta é inutilizável. Não tem ninguém morando, é mata. 92%. Se pegasse toda a população mundial, conseguia caber no Texas morando como fazendeiro. Então, assim, 92% da população do planeta é inutilizável. Só que todo mundo se aglomerou na cidade. E a cidade, como na ausência de emprego, e isso é mundial, começa a arrumar pretexto para eliminar as pessoas. Agora, se todo mundo morasse em fazenda e todo mundo se sustentasse, esses grandes complôs iam enfraquecer. Eu posso falar isso abertamente porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, mesmo que eu fale, não vai acontecer. Então os caras moravam na cidade, nas fazendas, seriam autossuficientes e arrumariam trabalhos mais simples e próximos da família. Então essas grandes empresas não teria tanta gente procurando emprego. O salário, elas iriam ter que buscar no laço o empregado e teria que aumentar o salário para tornar o incentivo, para trazer de novo as pessoas para a cidade. Mas se o cara fosse esperto, não vou para a cidade por dinheiro algum. É só o cara seguir a Bíblia. Entendeu? Então quem mora na cidade sofre mais por conta disso. A Revolução Industrial, ela é um meio que eles vão dizimar as pessoas. Essa é uma aula de história que você não vê na escola. Você não faz nem ideia. A escola não mostra, ninguém ensina isso pra você. Porque é isso que acontece. Eles ensinam pra você as coisas mais loucas do mundo. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Como se fosse ele que tivesse descobrido o Brasil de verdade, né? Não foram todos os outros antepassados aí não, né? Não foram não. Não tem um monte de história aqui, por exemplo, o Brasil chamando Terra Santa Cruz muito antes de Pedro Álvares Cabral aqui, né? Então o que acontece? Olha só. Pedro Álvares Cabral, qual que é a história? Ele veio para o Brasil, começou o processo de colonização do Brasil. O que ele fez? Começou a trocar iguarias com os índios. Aí mostra na foto do livro do Brasil Escola, ele trocando um espelho com índio, né? Como se índio gostasse de espelho. Que delícia! É zombando com a cara das pessoas. Então a verdadeira história não contam, né? Então assim, se os caras... Olha bem o que eu tô te falando. É a informação preciosa que eu tô te passando. Se todo mundo soubesse que morar na cidade é uma fria, devido a esses ciclos revolucionários industriais, que eles acabam arrumando pretexto, se todo mundo começasse a morar no campo, todo mundo cumpria exatamente o que está nos mandamentos bíblicos. Isso na Nova Aliança. Todo mundo cumpria. O povo de Deus é o povo que mora entre as montanhas. Não é embaixo, não é em cima, é entre. Os caras iam povoar, ficaria mais fácil do sistema botar a mão, se tornariam pessoas independentes, fariam trocas voluntárias, comércio entre eles, a gente troca galinha pelo 1 metro cúbico, não sei, de 10 galinhas por 1 metro cúbico de madeira, não sei o que, ia trocando, trocas voluntárias, né, não se tornariam preguiçosos, o sistema ia enfraquecer, tá? E consecutivamente, né, ia durar-se muito mais tempo. E a Terra, só para te avisar, ela está expandindo. Todos os grandes cientistas falam que ela está aumentando. Não sei se é os meteoritos que caem na Terra que fazem ela aumentar ou é o processo de revoluções que é estritivo falar aqui. Que eu já não posso falar, né? Eu queria poder falar. Tudo que eu posso te falar, que eu estou autorizado a falar, é que a Terra está aumentando. Na Pangeia, a Terra tinha metade do tamanho. Hoje ela tem um dobro do tamanho. Então, a cada 1.000, 2.000 anos, a Terra dobra o seu tamanho. 1.000 a 2.000 anos, tá? Só para tu ter ideia. Como isso é feito, não estou autorizado a falar. A gente tem a proteção de Deus para o Evangelho. O Evangelho de Deus, eu tenho a proteção de Deus. Agora, qualquer outra coisa que foge do Evangelho, já não tem mais o amparo de Deus. Então, eu prefiro ficar irrestrito e não falar. Tá? Mas o que eu quero que você entenda, e eu posso falar isso aqui abertamente, que o meu canal chega a poucos ouvidos. O meu canal não é um canal que faz 1 milhão de visualização, é um canal que faz no máximo 10, 15, 20 mil. No máximo.
Não passa disso. Então, assim, se todo mundo soubesse dessa informação, ninguém se aventurava na loucura da cidade. Os caras iam ganhar muito mais dinheiro, ter mais qualidade de vida e não seriam acorrentados pelas amarras do sistema. Olha que aula que eu te dei, 35 minutos, 34, 35 minutos de vídeo repassando uma aula maravilhosa como essa para você. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações. Conheça meu trabalho, meu contato pessoal, tem um link na descrição com 50% de desconto. Já é um preço acessível com 50% de desconto. Você tem o meu contato pessoal, eu ensino para você empreendedorismo de verdade. Não é esses cursozinhos marolinhas aí não. De verdade, na prática, físico, digital, para você ter essa mente. Da mesma forma que eu te dei essa aula de hoje, eu converso com meus alunos no Telegram. Eu mando esses áudios para os meus alunos, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Forte abraço.